Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, gente. Como é que vocês estão? Estão estudando? O que vocês estão fazendo? Estão lavando as mãozinhas aí direitinho? Espero que sim, hein, galerinha? Então, nós estamos aqui, eu tô gravando esse vídeo porque, conforme eu coloquei lá na plataforma, a gente vai tentar dar uma sequência, né, no nosso conteúdo pra gente não ficar muito atrasado. Então, foi deixado lá na plataforma, não sei se todos vocês viram, um exercício que era para ter feito no dia de ontem, com uma matéria que eu já tinha passado na sala. E hoje eu vou disponibilizar esse novo conteúdo e comentar algumas coisas sobre essa nova matéria. E aí, já aproveitando, segunda-feira a gente terá uma aula online, tá bom? Para que eu tire as dúvidas de vocês sobre essa nova matéria de hoje, para que os exercícios que eu propor para vocês amanhã, vocês tentem fazer e as dúvidas já anota para a gente discutir isso na segunda-feira. Então, se você está vendo esse vídeo, avisa seu coleguinha que na segunda-feira nós temos uma aula online, tá bom? A nossa aula vai ser às 9 horas. Mas vai estar tudo lá no arquivo que eu deixei para vocês, ok? Então, não esquece, segunda-feira a gente tem um encontro marcado, tá bom? Então, galerinha, para a gente dar sequência aqui, eu deixei esse arquivo lá para vocês. Tá bom? A gente ainda tá no conjunto dos números inteiros. E lá na sala, eu deixei até esse recadinho lá para vocês também. Lá na sala, a gente falou sobre, quando a gente introduziu os números negativos, nós fizemos a operação de soma, de subtração, nós fizemos a multiplicação e a divisão, estão lembrados? Tanto é que o último exercício, aquele que era para ter feito ontem, é sobre multiplicação, acho que tem divisão também. E agora nós vamos ver como que funciona esses números negativos na potenciação, tá bom? Então é o seguinte, recapitulando, para quem não lembra o que é potenciação, o que é potência, lembra que a gente tem um número, que a gente chama de base, e aí tem um expoente, e aí o resultado dessa conta que a gente chama de potência. A potenciação, galerinha, ela envolve apenas a operação de multiplicação, tá bom? Então, olha só, o seu expoente, ele indica quantas vezes você vai multiplicar a base. Então, é muito comum o aluno querer fazer 3 vezes 2. E não é isso. Esse 2, ó, tá te falando que você vai pegar o 3 e escrever ele 2 vezes. E entre eles é a operação de vezes. Sempre de vezes. Não é demais, tá bom, galera? Então, não é 3 vezes 2. É 3 vezes 3. Ele vezes ele mesmo. Que aí dá 9. É muito comum vocês terem a mania de querer fazer 3 vezes 2. E não é isso. É o 3 duas vezes, mas multiplicado. 3 vezes 3, ok? E aí, como nós estamos trabalhando com os números negativos, tem algumas regrinhas, alguns detalhes que a gente vai ter que se atentar um pouco, tá bom? Então, olha só, quando a base for positiva, ou seja, a base é o número de baixo, né? Quando ela for positiva, não tem segredo nenhum, você vai resolver normal, igual você fazia lá no sexto ano. Porque a operação de potência, ela é introduzida no sexto ano. Então, é a mesma coisa que a gente fazia lá no sexto ano. Então, ó, 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3. Ó, é o 2 repetido 3 vezes, tá vendo? Ó, esse 3, então o 2 está 3 vezes. E entre esses 2, tem a operação de vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, tá bom? Outro exemplo, 1 elevado a 5. Não é 5, não é 1 vezes 5. É o 1 multiplicado 5 vezes. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 de novo. Então, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, quantas elas sejam as vezes, vai dar 1, tá? Então, quando a sua base for 1, não tem nem segredo. O resultado é 1, beleza? 3 elevado a 4. Então, é o 3 repetido 4 vezes. Então, é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, que é 81. Aqui, ó, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3, 81, ok? 4 elevado a 3, a mesma coisa, ó, o 4 repetido 3 vezes, tá? É 4 vezes 4,
vezes 4 de novo, que aí vai dar 64. Bom, galera? Beleza. Agora, quando a base for negativa, nós vamos utilizar as regrinhas de sinais que a gente já aprendeu. Mas, para facilitar, na potência a gente tem uma regrinha que vai, ó, deixar bonitinho para nós, pra gente não ter que ficar fazendo a regra de sinal toda hora. Então, é o seguinte, se eu tenho menos 2 elevado a 4, olha, é o menos 2 repetida 4 vezes, certo? Por que deu mais 16? Vamos pensar, ó. Menos vezes menos é mais. Mais vezes menos é menos. E menos vezes menos deu mais. Por isso que é mais, tá bom? Então, aqui, ó, você vai fazer a regrinha de sinal repetidas vezes, tá bom? Por isso que deu mais e agora 16, por quê? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16, tá bom? De novo, ó, menos 5, só que agora 2 vezes. Então, menos 5 vezes menos 5. Então, ó, menos vezes menos é mais. 5 vezes 5 é 25. Beleza? Super simples. Agora, vamos lá. Menos 7 elevado ao cubo. O 3, você pode falar tanto elevado a 3 quanto elevado ao cubo, lembra? Então, ó, menos vezes esse menos é mais. Mais vezes esse menos é menos. Aí, 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7, 343. Belezinha? Agora, o menos 2 elevado a 5. Então, ó, o menos 2 é repetir 5 vezes. E aí, você vai fazer a regrinha também, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. E 16 vezes 2 é 32. Tá vendo que ficou muito chato ficar falando toda hora? Menos vezes menos, depois vezes menos de novo, vezes mais de novo. Então, assim, se for um expoente muito alto, você ia ter que fazer a regrinha toda hora, concorda? Só que, para facilitar, nós temos uma regrinha aqui básica. Olha que legal. Tá vendo para essa base? Isso é para base negativa, tá bom, gente? Porque, ó, quando a base foi positiva, que é esse primeiro aqui, ó, veja que nossas bases todas foram positivas. E os resultados também continuaram dando positivo. Então, quando a base é positiva, o resultado é sempre positivo. Mas quando chegou na base negativa, olha, A e B deu mais. E base negativa. Quando chegou na C e na D, base negativa, só que deu menos. E aí? Como que eu sei? Que horas que vai dar mais? Que horas que vai dar menos? Então, nós temos essa regrinha aqui para nos ajudar, ó. Quando a base for negativa, o expoente vai te contar se vai dar mais ou se vai dar menos. Como assim? Olha só, base negativa. Quando o expoente for par, deu positivo. Então, olha só, letra A e B. Tá vendo, ó? O expoente é par. Expoente é 4 e expoente 2. E o resultado deu positivo. Então, base negativa com expoente par, o resultado é sempre positivo. Sempre, tá, galera? Isso porque a regrinha de sinais nos garante isso. E quando a base for negativa, mas o expoente for ímpar, que foi o caso daqui, ó, tá vendo? Expoente ímpar, expoente ímpar. Expoente, não é a base. Expoente ímpar. O resultado deu negativo. Então, para que você não fique toda hora fazendo a regrinha de sinal, tem esse resumo básico aqui. E funciona sempre, tá, galerinha? Então, viu base negativa elevado a par, fica positivo. Base negativa elevado a ímpar, resultado negativo. Só que isso que eu acabei de dizer vale só quando a base estiver no parênteses. Ó, menos elevado a par ficou positivo. Mas se não tiver parênteses, não funciona a regrinha. Você repete o sinal, tá vendo? Repetiu o sinal de menos e resolvi a potência. 2 elevado a 4 deu 16.
Então, a regrinha do par ou ímpar, só quando tiver parênteses. Sem parênteses, você repete o sinal. Ok? Então, por enquanto, os nossos expoentes sempre serão o expoente, o de cima, será sempre positivo, tá? Ano que vem a gente trabalha o expoente negativo, ok? Então, para recordar duas informações básicas, todo número elevado a 0 é igual a 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, que foi o caso daqui, ó. Todo número, deixa eu ver, eu não fiz não, não fiz. Mas todo número elevado a 1 é igual à base. Quer ver um exemplo? Vamos supor. Aqui. Vou escrever aqui para vocês. Isso quis dizer o seguinte. Todo número elevado a 1, vamos supor, eu tenho, sei lá, 175. E ele está elevado a 1, nem precisa você fazer conta. É igual a 175. Porque se o expoente te fala quantas vezes você vai repetir a base, você vai repetir uma vez só. Então, não tem conta. Então, é isso aqui. Ok, galerinha? Tranquilinho? Se ficou dúvida, já vai anotando, que segunda-feira a gente conversa, tá bom? E aí? Então, aí, nós temos algumas propriedades que vão ajudar bastante os nossos cálculos aí na nossa trajetória do ensino fundamental e até do médio. Algumas propriedades eu coloquei aqui para vocês, elas são 5. A primeira é quando você tem uma multiplicação de bases iguais. Tá vendo? Ó? Aqui é multiplicação. E eu tenho aqui 2 elevado a 3 e 2 elevado a 2. O 2 repetiu 2 vezes, tá vendo? O que a gente faz? Conserva a base. O que é conservar? Repetir. Então, eu escrevi o 2 uma vez só. E agora, nós vamos somar os expoentes, ó. O 3 mais o 2. Então, ó, o 2, a base está aqui, escrita uma vez só, e os expoentes somados, que dá 5. Então, 2 elevado a 5. Beleza? Se a atividade pedir para você resolver, você calcula. Quanto que é 2 elevado a 5? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 de novo, tá bom? Aqui, tá vendo que a base apareceu 3 vezes? E entre elas é uma multiplicação. Então, não preciso fazer 3 elevado a 3, depois multiplicar por 3, depois multiplicar por 3 elevado a 4. Não, a gente pode facilitar esse serviço. Você escreve o 3 uma vez só e soma os expoentes, ó. 3 com mais 1, quando não tem escrito 1, ele tá lá. Ele não é obrigatório escrever, mas ele tá lá. Viu um número sem expoente? Lá tem um escondido. É que nem o sinal de mais. O mais não é obrigatório escrever. Assim como o expoente 1 não é obrigatório escrever, tá bom? E aí, você vai somar. 3 mais 1 mais 4 deu 8. Então, ficou 3 elevado a 8, tá bom? Se ele for negativo, a mesma coisa, ó. O negativo apareceu 3 vezes. Escreve ele uma vez só e soma os expoentes, ó. 3 com mais 7 deu 10. 10 com mais 2 deu 12. Esse eu até fiz direto, tá bom? Porque quem tem facilidade pode fazer direto e quem não tem faz assim passo a passo, ok? Então, lembra, multiplicação de bases iguais, você soma os expoentes. Na divisão, é o contrário, ó. Se o contrário de multiplicar é dividir, o contrário de somar vai ser subtrair. Então, são operações inversas. Então, na divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Gente, tá bom? Então, olha só. 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 5, desculpa, dividido por 5 elevado a 2. Então, 5 apareceu 2 vezes. Então, você vai escrever a base uma vez só e fazer 5 menos 2. Esse 5 do expoente menos esse expoente 2, que deu 5 elevado a 3. Aqui, a divisão, galerinha, ela pode aparecer assim, com esse símbolo, tá bom? Só tirar esse espaço aqui. Ela pode aparecer assim, ou ela pode aparecer assim, ó. Porque a fração, lembra, ela é uma divisão, tá? Então, pode aparecer assim, ou aparecer assim. Então, divisão. Repete a base, escreve ela uma vez só, e subtrai os expoentes. Então, de cima menos o de baixo.
por isso que deu 3. Mesma coisa, ó, repetiu a base uma vez e subtraiu os expoentes. 9 menos 5, 4. Tranquilinho, né? Agora nós vamos ver potência de uma potência. O que é isso? Significa que tem 2 expoentes no mesmo número, tá bom? Então, olha, você conserva a base e agora você multiplica os expoentes. Então, ó, tá vendo que o 7 tem 2 expoentes? Tem o 2 lá dentro e o 3 lá de fora. Então, você escreve o 7 e multiplica os expoentes, ó. 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Que é a mesma coisa, ó, o menos 3. Aí, repetir aqui. Tem 2 expoentes, o de dentro vezes o de fora. 5 vezes 2, 10, tá bom? Aqui, depois, ainda a gente podia aplicar, ó, a regrinha que a gente aprendeu lá em cima, ó. Negativo elevado a par fica positivo. Então, se a gente fosse calcular isso, o resultado ia ser um resultado positivo, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Repetiu 11 e o de fora vezes o de dentro. Tranquilo, né? Olha só, neste caso de multiplicar os expoentes, é só se a base estiver no parênteses. Se a base estiver sem parênteses, mas com 2 expoentes, a gente faz o seguinte. Ó, coloquei aqui de 2 jeitos. Desse lado com parênteses e deste lado sem parênteses. Tem um 2 aqui, tá vendo? Vou aumentar aqui para vocês verem. Acho que assim fica melhor, né? Então, é o seguinte. Tem esse 2 aqui, que eu repeti, tá vendo? Multipliquei o de dentro com o de fora. Mas, tá vendo que aqui não tem parênteses? Eu não posso fazer 2 vezes 3. Isso aqui significa que é o expoente está falando para você que é o 2 elevado a 3. Que é o 2 elevado a 3, que dá 8. Então, por isso que eu coloquei esse 8 aqui. Porque essa potenciação aqui está sem parênteses. Então, eu faço primeiro 2, pequenininho, elevado ao 3, e conservo o 2 maiorzinho aqui, tá bom? Então, tá vendo que deu diferente? Ó? Aqui deu 2 elevado a 6, e aqui deu 2 elevado a 8. Então, preste muita atenção. Viu 2 expoentes? Não sai fazendo conta, não. Primeiro, olha, tem parênteses, não tem parênteses, tá bom? Mas se ficarem alguma dúvida, vocês me falem na segunda. A quarta propriedade é quando tem uma potência de produto. O que significa isso? Que existe um parênteses e lá dentro do parênteses nós temos uma operação de vezes. O que eu faço? Eu faço vezes, eu faço a potência, você tem 2 alternativas. Ou você multiplica lá dentro primeiro e repete o expoente, ou você separa as bases. O que é isso? Eu tenho 2 opções. Eu posso fazer 3 vezes 2, que dá 6, e aí eu repito o expoente. Ou eu posso separar, tá vendo? Eu pego esse 3 eleva a 2, e depois esse 2 elevado a 2. Eu posso fazer separado. Ou eu multiplico primeiro e depois faço a potência, ou eu separo. Vai dar o mesmo resultado, tá bom, galera? Olha, 6 ao quadrado é 36, porque é 6 vezes 6. E aqui deu 3 ao quadrado é 9, vezes o resultado de 2 ao quadrado, que é 4. 9 vezes 4, 36. Tá vendo que deu a mesma coisa? Então, o aluno pode escolher fazer assim ou assim, que dá no mesmo. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso fazer lá dentro primeiro, menos 5 vezes 4 é menos 20. Menos 20 elevado a 2, ó, negativo, elevado a par fica positivo. 20 elevado a 2 é 20 vezes 20, que é 400, tá bom? Ou eu posso fazer separado, ó. Pego o menos 5 e elevo ao quadrado, e depois pego o 4 e elevo ao quadrado. Aí vai dar aqui, ó, menos elevado a par, nós já aprendemos lá em cima, que fica positivo. 5 ao quadrado, 25. E 4 ao quadrado, 16. Quando você fizer 25 vezes 16, vai dar 400. Então, dá a mesma coisa. Então, o aluno que fizer assim, e o aluno que fizer assim, os dois acertaram, tá bom?
Na prova você pode fazer dos dois jeitos que eu vou aceitar. Agora, a última propriedade é quando você tem um quociente. Aqui a gente teve um produto dentro do parênteses. Agora nós vamos ter um quociente, ou seja, uma divisão. É a mesma coisa, galera. Ou você resolve dentro do parênteses primeiro, ou você separa, que vai dar no mesmo, tá bom? Igual aqui, por exemplo, 6 dá para dividir por 3, então é mais fácil. Você dividir 6 por 3, que dá 2, e repete o expoente, tá vendo? Então, 6 dividido por 3 é 2, 2 ao quadrado, 4. Ah, eu quero fazer separado, professora, então vai. O de cima é elevado a 2 e o de baixo também é elevado a 2. Não esquecer que numa fração, tanto o de cima quanto o de baixo tem que elevar o mesmo expoente, tá bom? Tem aluno que esquece, só faz o de cima e repete o de baixo, não é isso. Então, 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. Quando eu pego 36 dividido por 9, dá quarto do mesmo jeito. Então, o aluno que fizer assim ou assim, tá tranquilinho. Agora, existe uma questão que é o seguinte. Se você tem uma divisão que não é possível dividir e dar um número inteiro, porque aqui deu um inteirinho bonitinho, mas aqui não dá inteirinho. 7 não dá a divisão exata por 3. Quando isso acontecer, aí a alternativa que você tem é fazer separado, tá bom? Então, você vai fazer 7 elevado a 2 e fazer 3 elevado a 2. Então, 7 ao quadrado, 49. 3 ao quadrado, 9. Aí eu escrevi aqui, ó. Como 7 não tem divisão exata por 3, a alternativa é calcular a potência separado. O que é isso? Numerador e denominador. O que vocês acharam? Acho que tá tranquilo, né? São muitas informações, são muitos detalhes, é muita regrinha. Mas na hora de você fazer a atividade, na hora de quando chegar nos exercícios, você praticando, você acaba memorizando, tá bom? Então, a matéria nova é sobre potenciação de números negativos. E a gente vai dar continuidade. Então, o que vocês vão fazer? Copiar isso tudo no caderno, bonitinho, caprichadinho. E amanhã eu vou deixar uma atividade lá para vocês fazerem sobre essa matéria. Então, é isso, pessoal. Eu tentei explicar da forma mais simples possível, como eu faria lá na sala, tá? Se você ainda ficou com dúvida, registra, anota que na segunda-feira, no nosso encontro marcado às 9 horas, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E não esqueça, terá atividade para você fazer amanhã sobre esse conteúdo, uma atividade que é do livro, mais uma lista extra que eu vou deixar. E se você está vendo esse vídeo, avisa seu colega, fala com ele que tem atividade, tem o vídeo, tem matéria para copiar e vai espalhando aí. Vamos fazer a nossa corrente pedagógica, tá bom? Então, tenha uma boa tarde, um finalzinho de dia, tenha um ótimo final de semana, ó. Um beijo para todos vocês. E nos vemos na segunda-feira. Não se esqueça, tá bom? Tchau, tchau.